Paz do Senhor, meus amados. Bom dia, com as mais ricas bênçãos do Senhor para a tua vida, tua família. E chegamos ao nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. A Bíblia, o nosso manual. Porque a Bíblia é o verdadeiro suplemento para nós enfrentarmos qualquer desafio nessa vida. Então, meu querido, minha querida, faça da palavra de Deus o seu alimento diário e tome posse de cada uma das promessas. Tome posse da sua identidade como filho amado de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês numa palavra que vai nos ensinar tantas coisas. Vai nos questionar e talvez nos fazer meditar. Como nós estamos olhando as situações? Com que ângulo, com que foco nós estamos olhando as histórias, as situações, as circunstâncias que se apresentam na nossa frente? Aqui nós vemos a história de Josué e Caleb, que é poderosa e provocante, e ela está cheia de lições que podemos aprender sobre fé e para colocar em prática hoje em dia. E essa história de Josué e Caleb, ela está em Números, no capítulo 13. A história completa você pode ler do 1 ao 33 e ainda todos os versículos do capítulo 14. Então nós podemos ler aqui: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo qual cada um príncipe dentre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças, ou seja, líderes de cada uma das tribos dos filhos de Israel. E então, aqui nós podemos ver que Deus havia prometido ao seu povo o território da terra prometida. E quando o povo de Israel estava acampado ali no deserto, o Senhor disse a Moisés que ele enviasse alguns homens para explorar a terra dos cananeus, ver o que tinha ali, ver como era, olhar, estar atento para cada detalhe. E assim fez Moisés. Ele estava instruído a enviar os espiões para que eles pudessem, depois, na sua volta, relatar a Moisés como era aquela terra, tudo que eles tinham observado naquele lugar. E então Moisés escolheu líderes de cada uma das 12 tribos de Israel e os instruiu a ir lá, relatar sobre o povo, sobre o solo, sobre as colheitas e tantos outros detalhes que eles pudessem observar. E então os espiões subiram, entraram na terra de Canaã e começaram a sua exploração. Por 40 dias completos eles exploraram, reuniram informações, observaram os detalhes. Eles até cortaram um galho que tinha enormes cachos de uva nele. E as uvas, elas eram tão deliciosas e tão grandes que foram necessários 2 homens para carregar o galho de volta. Também trouxeram romãs, trouxeram figos. Mas quando os espias voltaram, eles foram diante de Moisés e Arão e toda a assembleia de israelitas para relatar a eles todas as suas descobertas, todas as suas observações. Mas foi aí, neste momento, que os problemas começaram. Depois de mostrar o fruto a Moisés e Arão, eles relataram que as pessoas que viviam ali eram muito poderosas, que as cidades eram muito fortificadas. 10 daqueles espiões que acreditavam que os israelitas não deveriam atacar o povo de Canaã, que eles não poderiam subir aquele lugar, aquela terra, mesmo quando Deus já havia lhes prometido a vitória. Mas Josué e Caleb
Eles chegaram diante de Moisés com uma perspectiva completamente diferente. Josué e Calebe acreditavam de todo o seu coração que deveriam sim ir contra os cananeus, pois eles acreditavam que Deus lhes daria a vitória. Cada um de nós, como eu falei no início, pode ter uma perspectiva totalmente diferente dos problemas, das situações, das circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia. Todos os dias eu e você temos que enfrentar gigantes que surgem na nossa vida. Seja uma dificuldade, um problema familiar ou financeiro, uma luta interna ou externa, ou com algum familiar, ou no ministério, ou em qualquer área da nossa vida. Mas, ainda que estes gigantes se avolumem, ainda que eles se tornem muito grandes, eles podem ser vencidos. Porque nós temos que olhar numa perspectiva diferente. Nós não podemos olhar para o gigante. Nós temos que olhar para o nosso Deus vivo, fiel e perfeito em tudo. Podemos ver os dias de lutas e problemas gigantes que se apresentam diante de nós como oportunidades de crescimento, de superação, de capacitação, porque o Deus de milagres interfere na nossa história e os dias de humilhação se transformarão em dias de vitória, em dia de dupla honra, de recompensa. Mas ali, o povo de Israel ficou tão zangado com Josué e Calebe que falaram até em apedrejá-los. Em sua ira, os israelitas murmuraram tanto contra o Senhor, murmuraram tanto contra Moisés, reclamando que eles deveriam ter ficado lá no Egito. E então Deus ficou tão irado com a resposta daquele povo. Veja, todos os homens enviados à terra para espionar foram abatidos e morreram de uma praga. Nós podemos ler isso claramente em Números, na palavra do Senhor que está escrito em Números no capítulo 14, no versículo 37. E esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, menos Josué e Calebe. Deus disse aos israelitas que, como consequência dos seus murmúrios, das suas resmungações, eles vagariam no deserto por 40 anos. Por causa de palavras lançadas contra Deus, contra um líder, a consequência foi penosa. E quando eu e você refletimos sobre essa história, nós vemos várias lições que nós precisamos aprender aqui sobre fé, sobre posicionamento, assim como fizeram Josué e Calebe. A fé, ela envolve riscos, é claro, meus irmãos. A fé confia em Deus, em suas promessas, mas ela sempre tem alguns riscos, alguns desafios. Ali naquele lugar, Deus havia dito aos espiões que eles fossem explorar a terra que Ele estava dando aos israelitas. Mas confiar em Deus e obedecer envolvia risco por parte dos espiões que entravam naquela terra. Eles tiveram que arriscar sua segurança para fazer o que Deus ordenou. Tiveram que sair da sua zona de conforto. Tiveram que enfrentar alguns desafios. Do mesmo modo, meus amados, a fé ainda envolve risco hoje. Você sabe que muitas vezes, quando Deus chama missionários ou plantadores de igrejas para ir a um país fechado ao evangelho, isso envolve muitos riscos. Mas a pessoa diz sim ao chamado de Deus. O amor a Deus é muito maior do que qualquer risco que ela possa enfrentar, e ela vai.
sabendo que tudo que ela está fazendo é por amor a Jesus Cristo de Nazaré. E nós que não vamos fazer missões, muitas vezes quando Deus nos chama para testemunhar para um membro da família, um vizinho, isso também envolve alguns riscos. Podemos ser rejeitados, evitados, perseguidos, deixados fora do convívio familiar, por não aceitarem a palavra de Deus. Mas, meu amigo, você precisa escolher o mundo ou Deus, porque a fé envolve riscos, porque você está colocando sua confiança em Deus, que você nem sequer pode ver. Mas as escrituras, elas são tão claras para nós quando elas dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que a fé pode custar caro. Para Josué e Caleb, sua fé custou caro. Toda aquela assembleia de Israel se voltou contra eles e quis apedrejá-los. Imagino que eles perderam muitos amigos, eles perderam amizades que lhe eram importantes, pois a grande maioria daquelas pessoas acreditavam que aqueles outros espiões estavam certos em seu medo, em dizer para não invadir aquela terra. E em nossa época nós precisamos lembrar que a fé custa caro. E Jesus realmente disse que seria caro. Ele nos instruiu a tomar a nossa cruz e segui-lo, independente das situações. Mas, meus queridos, a fé, ela olha para Deus. Diante da doença, ela olha para Deus. Diante de uma situação complicada, a fé olha para Deus. Quando as finanças desmoronarem, a fé olha para Deus. Porque sabe que Deus é o Criador de todas as coisas e nele sempre há solução. Não há causas perdidas para o nosso Deus. E Josué e Caleb viram ali as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias, as mesmas situações e obstáculos que os outros espias viram. No entanto, eles tiveram uma resposta diferente diante de tudo aquilo. E você sabe por quê? Porque Josué e Caleb tinham seus olhos focados unicamente no caráter do Todo-Poderoso Deus e não nos desafios. Os outros espiões só se concentraram nos desafios, nos problemas, e não no caráter de Deus. Em momento algum eles imaginaram que tudo aquilo seria pequeno diante do poder do seu Deus. E como resultado, eles espalham negatividade por todo aquele acampamento, no meio de todas aquelas pessoas. E a lição para nós é que quando os desafios são grandes, precisamos desviar o nosso foco dos nossos problemas, dos desafios e fixar os nossos olhos firmemente no Senhor, no alvo que nós queremos atingir, no propósito que Deus tem para as nossas vidas, no lugar onde nós queremos chegar e os propósitos e objetivos que Deus tem para as nossas vidas. Então nós conseguimos avançar, porque cada designação de Deus tem os seus desafios. Mas então quando você fixa seu foco, então você se livra do medo, da angústia. Quando você se fixa no foco que é Deus, Ele te enche de coragem e ousadia para enfrentar o que preciso for. Por isso que eu e você precisamos dessa fé de Josué e Caleb, que olharam somente para Deus e clamaram ao Senhor: será feito. Queridos, às vezes a fé requer um tempo de espera. Depois de espiar essa terra e dar um relatório cheio de fé,
levou mais 40 anos até que Deus permitiu que Josué e Caleb entrassem na terra prometida. 40 anos deve ter parecido muito tempo. Eu me pergunto, como é que eles nutriram a sua fé durante todos esses anos? E eu me pergunto mais, como eu e você reagiríamos se nós tivéssemos que esperar 40 anos para que as promessas de Deus se cumprissem em nossa vida? Qual é a nossa atitude diante da espera, diante do trabalhar de Deus, diante do silêncio de Deus? De que maneira eu e você nos portamos? Buscando, orando, clamando, jejuando, tendo comunhão com Deus, sabendo que Deus está trabalhando e aperfeiçoando a cada um de nós o nosso caráter, para que possamos tomar posse da promessa? Ou então murmuramos? Queridos, muitas vezes Deus usa essa espera para refinar e capacitar seus instrumentos e preparar o palco para a sua glória. Oh, aleluia! Aos 85 anos, 45 anos depois de ter espionado a terra, Caleb pediu a Josué que lhe desse terra que o Senhor lhe havia prometido para a sua família. A lição para nós é que mesmo quando Deus prometeu algo, pode levar um pouco tempo, algum tempo, ou quem sabe muito tempo, para vermos a promessa cumprida. No entanto, meus queridos, é durante essa espera que a nossa fé precisa se fortalecer. Como Caleb, nós devemos continuar confiando no Senhor, mesmo na velhice. Porque a fé abundante, ela resulta em fecundidade. As palavras de Moisés aos espias antes de serem enviados foi: tende bom ânimo e trazei do fruto da terra. Veja, o Senhor diz que eles haveriam de usufruir daquela terra, porque Deus já havia feito uma aliança com o seu povo para que eles entrassem na terra prometida. Mas 10 daqueles espias não tinham fé corajosa necessária, não tinham ousadia, não tinham forças para agir de acordo com a promessa de Deus. Aleluia! Como resultado, eles não puderam desfrutar do fruto da terra prometida. Eles não puderam colocar seus pés na terra prometida. Mas Josué e Caleb, eles foram diferentes. Eles não apenas desfrutaram do fruto da terra, mas também experimentaram a frutificação que veio nas suas vidas espirituais. E do mesmo modo é conosco. Nós veremos, nós experimentaremos a frutificação que virá em nossas vidas espirituais na medida em que nós caminhamos fielmente com Jesus ao longo do tempo, independente da circunstância. Veja que Josué tomou o cargo de Moisés. Ele ascendeu a liderança por trás de Moisés. E Caleb gostava de viver com alegria e resiliência, mesmo na velhice. Tudo era motivo de alegria, motivo de prazer, de honrar, de estar na presença de Deus. E aos 85 anos ele pede: dê-me esta montanha. Agora, queridos, nós vivemos na nova aliança e o fruto que Deus nos prometeu são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como nos fala
Gálatas 5. Queridos, nós queremos essas qualidades no nosso ministério, mas isso significa que temos que dar um passo de fé corajosa para recebê-los. Devemos exercer nossa fé com confiança corajosa e uma obediência ativa. Então sim, veremos a frutificação dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos planos, mesmo que seja a um prazo mais longo. Que linda essa história de Josué e Caleb, que tem tantas lições para você, para mim, e como nós termos uma vida totalmente de fé. Josué e Caleb entraram na terra prometida, desfrutaram de tudo que Deus havia prometido para eles. Nada ficou para trás e assim eu e você podemos sim tomar posse de tudo que o Senhor prometeu. Queridos, veja o que nos diz a palavra em Deuteronômio 1:34, quando o Senhor vai falar. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum desses homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás lá, disse a Moisés. Mas Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. Queridos, nós podemos ver na palavra do Senhor claramente que ele nos diz que Deus é fiel às suas promessas, que Deus sabe o que faz, ele sabe de todas as coisas, e se Deus lhe deu um desafio, erga sua cabeça, posicione-se, ser forte e corajoso. Nós somos a sua geração eleita. Deus capacita todos os seus escolhidos e você foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Então saiba, de acordo com a palavra, que Deus não te dará um fardo maior do que você possa suportar. E que as provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. E isso jamais deve ser motivo de tristeza, mas de alegria, pois a fé produz perseverança e crescimento espiritual, nos diz no 1º capítulo de Tiago. Queridos, um detalhe que faz toda a diferença: a palavra de Deus nos encoraja, nos fortalece. Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, para que tudo que lhe foi prometido seria cumprido. Amados, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, aprendemos hoje claramente a nos posicionar com uma fé corajosa, inabalável, e quando surgem desafios, meditar na palavra do Senhor dia e noite e ter uma intimidade com o nosso Pai de amor, que assim eu e você seremos fortalecidos e capacitados a passar por todas as provações da vida e vivenciar o extraordinário que Deus tem preparado para cada um de nós. Você crê?